Boa noite, queridos alunos, queridas alunas da pedagogia, né? Então hoje vamos dar prosseguimento então à nossa disciplina de metodologia da pesquisa. Analisávamos na semana passada a elaboração, né, ou a estruturação de um artigo científico, tá? Hoje então o nosso propósito é avançar o artigo e o ensaio, né, e o paper, né, que nós trabalhamos a semana passada. Hoje, então, nós avançaríamos em outras quatro formas ou modalidades de trabalhos acadêmicos, né, dentro de uma perspectiva ou de um padrão científico, né. Então, hoje nós abordaríamos a elaboração do resumo, tá? A elaboração da resenha crítica e do esquema ou mapa conceitual. Tá? Então, são quatro formas distintas de se apresentar um trabalho científico, um trabalho nos moldes acadêmicos. Tá? Vocês até talvez podem ter já surgido, né, a demanda por essas formas de produção, tá? Formas de textualização. Mas então agora a gente vai adentrar e entender muito, porque muitas vezes isso não fica muito claro. Qual é a diferença entre fazer um ensaio e fazer um resumo, tá? É tudo a mesma coisa, tá? Então hoje vamos tentar esclarecer, né, de maneira para que isso fique claro, qual a diferenciação entre essas duas formas de escrita, essas duas formas de apresentar um trabalho, ok? Então vamos começar aqui pela produção, então, de um resumo, tá? O que é o resumo, pessoal? Veja só, aqui eu não estou... vocês devem lembrar muito bem que a semana passada nós tratávamos do artigo, né? Nós falávamos do artigo e no artigo, uma das primeiras partes aí textuais do artigo é um resuminho, né? Um resuminho do artigo que eu, como autor, estou escrevendo, eu tenho que apresentar anteriormente, né, o resumo. Esse resumo aqui, tá, ele é diferente, tá, porque é o resumo que o leitor vai fazer do artigo, vai fazer do livro, vai fazer do capítulo de livro, tá? Então é um resumo que parte do leitor, tá? Então olha só, então o professor lá da disciplina vai pedir para que vocês resumam determinada obra, determinado capítulo, determinado artigo, tá? Então olha só, o resumo ele apresenta com fidelidade ideias ou fatos essenciais contidos num texto, independente do tipo de texto, se é artigo, se é livro, se é capítulo de livro, né? Se é artigo resultante de uma palestra. Nesse caso, leva-se em consideração as opiniões do autor, reproduz-se seu encadeamento e dispensa qualquer comentário ou julgamento. Então, no resumo, o primeiro aspecto muito importante, eu não coloco minha opinião. A opinião do leitor não entra no contexto do resumo, tá? Eu tenho que ser fiel ao autor do texto, tá? No resumo, a maior dificuldade reside na busca do essencial e no cuidado com a fidelidade. Tá? Porque eu posso estar resumindo uma obra extensa, ou seja, não vou poder reproduzir toda a obra, né? O resumo é síntese, né? Então, eu tenho que ter o cuidado de buscar a essência, aquilo que é o fundamental do texto, sempre cuidando da fidelidade, ou seja, manter a perspectiva do autor do texto. Um cuidado, né? Porque não se trata, né? Eu coloco entre aspas aqui, um copia-cola, um copiar-colar, tá? Não se trata de simplesmente copiar trechos, né? E, né, pegando trechinhos daqui, dali, fiz o resumo. Não. Tem que ser colocado com as palavras da pessoa que está resumindo, mas sendo fiel ao pensamento do autor, tá? Então aqui são elencados 4 passos, tá? Então uma dica, na verdade, não é que tenha que ser desse modo, para se elaborar um bom resumo, tá? O ponto 1, na verdade,
é para qualquer produção textual, não é só para produzir um resumo que se aplica a dica número 1, né? Que é ler o texto todo de uma vez só, ininterruptamente. A primeira leitura que eu tenho que fazer de um texto, eu tenho que pegar e ler ele, do começo ao fim. Tá? Sem ficar fazendo paradas, voltando, indo, voltando. Não, eu tenho que fazer um texto, uma leitura corrida do texto, ininterrupta, né? E no final do texto eu tenho que tentar responder a pergunta. Mesmo que genericamente ele fala aí, né? Mesmo que de maneira superficial. Do que trata o texto? Então eu faço essa primeira leitura, tá? E tento responder, tá, mas do que trata o texto? Daí sim eu vou para a minha segunda leitura, tá? Mas nessa aqui então eu vou interrompendo. E vou destacando, e vou sublinhando, e vou buscando o significado de alguma palavra que eu não entendo, de alguma expressão que eu não entendo, tá? De frases mais complexas, eu vou tentando mastigar, né? Ah, essa frase aqui tá muito, né? Ela tá complexa para entender, então eu vou tendo o cuidado de ir e voltar nessa segunda leitura. Ah, tá ficando confuso. Deixa eu voltar um pouquinho, começa de novo, tá? Uma terceira, tá? Depois então que eu li uma vez o texto corrido, eu li uma segunda vez, né? Para justamente esmiuçar e clarificar o texto, o meu terceiro momento é separar o texto em blocos de ideias, né? Ah, até aqui o texto fala disso, daqui até aqui o texto fala disso, e daqui em diante o texto fala disso. Então eu vou separar, tá? Eu vou separar, por quê? Porque daí eu vou ter, olha ali, ó, o primeiro critério para o resumo de textos menores poderia ser trabalhar com as ideias de parágrafos, né? Quando o texto ele é um texto menorzinho, um artigo menor, eu posso buscar as ideias nos parágrafos. Quando é um texto maior, eu vou separar em blocos maiores, porque fica mais fácil para resumir, né? Então, o autor trata disso, disso e disso, porque eu consegui estabelecer essa fragmentação dentro do texto, tá? E no quarto momento é dar uma redação final com as suas palavras, tá? Agora eu tenho o texto mais claro, obviamente que sempre não, mas possivelmente vão ficar aspectos do texto que não ficaram totalmente compreendidos, tá? Num terceiro momento, então, eu vou detalhar as ideias no texto, né, quais as ideias presentes no texto, e no quarto momento eu vou dar a redação final para o meu resumo. Tá? Eu vou colocar o que é essencial na perspectiva do autor. Sempre na perspectiva do autor. O resumo não, ou no resumo, não aparece o eu penso, o eu acredito, né, julgo. Não, não tem nada de análise pessoal, subjetivo. É uma análise objetiva a partir da perspectiva do autor. Ok? Então isso é o resumo. Tá? Essa é a perspectiva do resumo. Muitas vezes, né, a nossa mania escolar, muitas vezes, quando nós estávamos por ensino médio, né, se pedia para fazer um resumo, nós ia catando um pedacinho do texto, daqui, dali, e juntava, né, uma coisa que muitas vezes não tinha uma sequência lógica o texto, mas estava resumido. Não, tá? Ele tem que ter uma sequência lógica. Eu tenho que falar com as minhas palavras o que o autor disse, não o que eu quero dizer sobre o texto. Ok? O segundo modelo que eu quero apresentar para vocês é a resenha. Então, olha só, existem dois tipos de resenha, né? A resenha e a resenha crítica. Muitos chamam a resenha de resenha descritiva. Aí vai ter a resenha descritiva e a resenha crítica, tá? Eu procuro chamar só de resenha, tá? E aqui que muita gente, quando pede para fazer uma resenha, confunde com um resumo. Acha que resenha é puramente um resumo. Não é, tá? A resenha ela tem algo a mais do que o resumo. O resumo é mais simples. A resenha ela tem um pouquinho mais de complexidade. Por quê? Olha só, o que significa resenhar, né? Resenhar significa fazer uma relação das propriedades de um objeto, enumerar cuidadosamente seus aspectos relevantes, descrever as circunstâncias que o envolvem. Tá? O que eu posso resenhar? Eu posso resenhar um acontecimento, como um jogo, uma comemoração, uma feira,
ou textos e obras, né? Romance, peça de teatro, um filme. Provavelmente, agora na caminhada acadêmica de vocês, né, se não todos, mas a maior parte das resenhas que vocês vão ser convidados a produzir vai ser sobre textos, né, artigos, capítulos de livro, né, obras infantis, enfim, tá? Mas resenhar, então, como diz no primeiro parágrafo, é fazer uma relação das propriedades de um objeto, no caso um texto, por exemplo, né? Eu vou ter que enumerar as propriedades, trazer à parte as propriedades, os seus aspectos, tá? Descrever. Tá? A memória, por isso que muitos chamam de descritiva, tá? Porque ela vai descrever as circunstâncias. Do que consta uma resenha? Então, olha só. Uma resenha a gente poderia dividir ela em duas partes. Numa parte primeira, quando é um texto, por exemplo, vão se dar informações sobre o texto. Por exemplo, na resenha tem que aparecer o nome do autor ou dos atores, o título completo da obra, o nome da editora, se ela for editada, da coleção que essa faz parte, o lugar da publicação, o número, as páginas. Não no formato de uma referência como nós aprendemos, mas no formato textual, né? A obra que agora está sendo resenhada, né? Ela é do autor fulano de tal, né? Não naquele formato sobrenome nome, mas normal nome mais sobrenome, né? Escrito pelo fulano de tal com o título, né? Essa obra foi publicada pela editora, né? Com tantos volumes, tanta edição. Nesse sentido, tá? Faz uma apresentação da obra, tá? Depois é possível fazer também uma descrição sumária da estrutura, ou seja, essa obra, esse livro, esse artigo é dividido da seguinte maneira. Primeiro, o autor vai falar sobre isso. Depois, no segundo capítulo, ele fala sobre isso. No terceiro capítulo, ele fala sobre isso. E depois, enfim, tá? Eu vou ter que apresentar para o leitor, tá? Apresentar uma fotografia da obra para o autor, uma interpretação de uma fotografia para o autor, tá? E depois, numa segunda parte, daí sim, eu vou resumir o conteúdo da obra. Tá? Aqui eu vou fazer um resumo, praticamente, tá? Por isso que a resenha descritiva ela é mais do que um resumo, por quê? Porque tem aquela primeira parte em que eu vou descrever a obra, apresentar o autor, contextualizar o autor, né? Eu posso fazer uma contextualização do autor também aqui. Eu vou fazer todo aquele aquela primeira parte que é mais cerimonial, vamos dizer assim, tá? E depois, sim, eu vou falar sobre uma indicação sucinta do assunto, né, tratado do ponto de vista do autor também. Mesma coisa se fosse um resumo. Tá? Então, a resenha descritiva nós podemos dizer que é uma descrição da obra, do autor, do título, enfim, de tudo que compõe as partes da obra, mais um resumo. Tá? Aí, isso que compõe uma resenha. Aqui podendo também ser chamada de resenha descritiva ou puramente uma resenha. Ok? Além, então, da resenha, né, ou resenha descritiva, nós temos aqui o que é conhecido como resenha crítica. Tá? Então, a resenha crítica, ela vai diferenciar da resenha descritiva porque ela vai constar, em algum momento, da opinião do resenhista, de quem está fazendo a resenha. Na resenha descritiva, quem está fazendo a resenha vai se adequar a colocar somente a perspectiva do autor. Na resenha crítica, então, ela é mais completa que a resenha descritiva. Ela vai apresentar a perspectiva do autor, mas também vai deixar claro o ponto de vista do resenhista. Ela é crítica, ela vai fazer uma crítica.
concordando, não concordando, achando bom, não achando bom, recomendando a leitura ou não recomendando a leitura. No caso de um livro, se é um filme, né? Também pode recomendar ou não que se assista o filme ou não, tá? Então a resenha crítica é um gênero extremamente variável, que engloba desde um curto parágrafo informado sobre o que o filme das 10 horas da noite, com o desenho de um bonequinho sorrindo indicando o que o resenhista aprova, até um texto longo publicado numa revista de cultura com características de ensaio, apresentando criticamente ao leitor uma história de filosofia que acaba de ser lançada. Tá? Então, se faz resenha crítica, né, ou se pode fazer resenha crítica de um universo extremamente variável. Tá? No jornal lá você vai ter na parte lá em alguns jornais, né, vai ter a parte dedicada lá a fazer uma análise dos filmes, né, e vai ter a pessoa que vai dizer, que vai fazer muito breve, né, muito aqui ele vai dizer aqui no texto, muitas vezes a resenha é simplesmente um bonequinho que indica se o filme está sendo recomendado ou não. Tá? Obviamente que para termos acadêmicos isso não basta, ela é bem mais elaborada. Tá? Então ela pode ser uma simples utilização de um bonequinho para dizer se o filme ele foi recomendado ou não, até a apresentação crítica ao leitor de uma história da filosofia que acaba de ser lançada, ou seja, um livro denso, volumoso, com muito texto para ser lido aí. Ok? A resenha crítica, ela parte do princípio de que o leitor não conhece aquilo que vai comentar. Tá? Ou seja, eu faço uma resenha crítica, tá? Daquilo. Eu não vou fazer resenha crítica. Obviamente que em termos acadêmicos, né, até se pode fazer. Mas normalmente se faz resenha crítica de um material que está chegando, novo. Tá? Não teria muito sentido fazer uma resenha crítica de um material que já faz 5 anos que foi lançado, que todo mundo leu, que já está manjado, né? que já foi feita muita crítica, já foi analisado muito sobre ele, já foi comentado em outros textos sobre ele. Ou seja, a resenha crítica ela tem a tendência de ser uma produção que visa um material que vai se fazer uma resenha de um filme que é lançamento, vai se fazer resenha de um artigo que foi recém-publicado, de um livro que foi recém-publicado. Então, nessa perspectiva, tá? A resenha crítica ela emite opiniões diretas sobre o assunto. Se eu estou fazendo uma resenha, eu vou dizer gostei, achei bom, não gostei, isso aqui não convém, isso aqui não está certo, não recomendo a leitura do texto, ou recomendo a leitura do texto em partes, ou enfim, eu vou dizer o que eu acho realmente sobre esse texto, tá? Ou sobre o filme, sobre o material que eu vou resenhar, enfim, tá? Não há uma configuração rígida, pré-estabelecida para a organização das resenhas. Tá? Não existe uma estrutura muito rígida. Ah, como é que tem que ser a resenha? Aconselha-se, né, a começar como se fosse uma resenha descritiva, tá? Eu vou apresentar o texto, o autor, a estrutura, depois eu apresento um resumo, como se fosse uma resenha descritiva, aí eu faço a parte crítica, propriamente dita. Eu vou emitir a opinião pessoal. Tá? Então podemos dizer que, como nós vimos aqui, o resumo, tá? Uma resenha descritiva é o resumo dentro de uma perspectiva de resenha, e uma resenha crítica ela vai abarcar o resumo, a resenha descritiva e mais aquilo que é próprio da resenha crítica. Ok? Tem a parte crítica, que é a parte pessoal, do julgamento do resenhista. Tá? Pode-se resumir e depois avaliar, né, como eu havia dito, né? Então faz uma apresentação dos autores, da obra, da onde está sendo publicada, qual a revista, enfim, qual o livro, qual a editora, e depois avaliar, ou seja, eu posso avaliar
usando termos diretos e explícitos, né? Como considero, julgo, a meu ver, ou seja, aquilo que eu havia mencionado antes. Considero a obra muito boa. Julgo que a obra deveria ser melhor tratada, o assunto tal deveria ser melhor tratado na obra. A meu ver, esta obra ela deixou a desejar em tais e tais e tais pontos, tá? Considero não adequado a leitura desse texto. Enfim, é bem direto, tá? Como também eu posso resumir e expressar essa minha avaliação de um modo, aqui colocado entre aspas, né, mais elegante, menos explícito, tá? Eu não quero, né, ser muito direto, assim, dizer que eu não gostei, então eu posso usar termos mais elegantes, tá? Eu posso usar advérbios e expressões do tipo acertadamente, o autor utilizou essa expressão, com muita felicidade foi citado isso, ou sem muita felicidade o autor utilizou tal termo, né? Enfim, tá? Adjetivos como claro, lúcido, equivocado, né? Ou seja, o autor foi muito claro na expressão, ou o autor foi equivocado ao dizer isso, ao afirmar isso, tá? Tempos e modos verbais como o futuro do pretérito, seria, faria, teria. Teria sido melhor se o autor tivesse, nananana, né? Faria diferença na obra se o autor optasse por essa abordagem, tá? Ou então o imperfeito do subjuntivo, né? Fosse, fizesse, se ele fizesse, se ele tivesse, né? Você dá um ar assim menos direto, menos, né? Então fica mais aveludada a crítica, tá? E palavras como apenas, até, quase, aliás, né? Você consegue fazer uma análise subjetiva, julgar a obra de uma maneira, como mencionei anteriormente, mais elegante, tá? Pode ser feito desses dois tipos, mas não existe uma estrutura, tem que ser assim. Tá? Eu posso apresentar a obra também, né? Fazer a apresentação da obra, do autor, aonde foi editado, as partes da obra, começar a resumir ela, e no momento, enquanto eu vou resumindo, eu já posso ir fazendo minha crítica. Também pode ser feito, não precisa ser. Tá? Optar por dividir em três partes, né? Apresentação, resumo e crítica. Tá? Pode ser mesclado isso tudo junto, tá? E a quarta forma, ou o quarto tipo de se trabalhar obras, tá? É aquilo que a gente fala, que a gente chama de esquema ou mapa conceitual. Eles não são a mesma coisa. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com mapa conceitual, tá? Mas aqui tem uma definição que equivale aos dois. O que significa isso? A produção de um esquema envolve padrões gráficos diversos. Um esquema, né, um mapa conceitual, pressupõe uma organização gráfica diferente dos padrões dissertativos completos. Tá? Ou seja, nós não vamos, quando a gente fala de esquema ou de mapa conceitual, nós não vamos tudo que nós vimos até agora, o resumo, as duas formas de resenha, elas têm uma estrutura textual. O esquema e o mapa conceitual, ele quebra essa estrutura conceitual e nós vamos textual e a gente vai partir para uma estrutura gráfica, tá? É uma forma como o leitor organiza as ideias centrais do texto, as apresentando de forma organizada e concisa. Ah, mas é muito mais fácil fazer um esquema, um mapa conceitual. Eu não considero, tá? Porque para você fazer um bom esquema, um bom mapa conceitual, tá? Você tem que ter uma organização mental muito grande. Tá? É preciso ter uma organização mental muito grande para que aquilo que é texto possa se configurar, possa se transformar em formato gráfico, tá? Linhas, enfim, setas, né?
O autor deve se expressar preferencialmente com frases curtas ou palavras-chave que encerrem as ideias básicas do texto. Tá? Então eu vou resumir um parágrafo numa palavra, num conceito. Tá? Ou então numa expressão, uma frase curta que seria uma expressão, algo bem sintetizado. E no momento que eu consigo fazer isso, eu particularmente gostava muito, e gosto ainda hoje, tá, de estudar dessa forma, a partir de mapas conceituais. Porque eu resumo um livro dentro de uma estrutura menor, tá? E quando eu começo a ler esse mapa conceitual, ler esses conceitos, essas expressões, eu vou conseguindo juntar todas as ideias do autor. Essa é a estrutura de um mapa conceitual, tá? Essa é a estrutura de um mapa conceitual. Se nós vermos aqui, nós vamos ter os conceitos centrais, né? Nós vamos ter aqui os conceitos centrais e nós vamos ter aqui, que estão dentro desses retângulos aqui coloridos, né? No caso, ciência da natureza, é o conceito de onde parte tudo. Depois, qual é o outro conceito central? Ciência da vida, ciência física e depois ciência da terra. Ciência da vida nos conduz a que conceito? Relação alimentar, seres vivos, estrutura celular e assim vai, tá? Só que para ligar esses conceitos uns aos outros, eu vou ter aqui aqueles termos de ligação, tá? Que sempre vai ter um verbo aí no meio, né? Ou seja, as ciências da natureza podem ser organizadas em ciências da vida, ciências físicas, ciências do espaço. Tá? A ciência da vida abrange, tá? Então tem que ter esses termos de ligação. E sempre há indicação para que lado que esse troço vai. Tá? As setas elas têm que indicar para qual é o lado, porque eu poderia depois voltar, né? O sistema solar voltar aqui para trás, enfim, tá? Eu tenho que sempre ter o direcionamento. Então aqui eu tenho uma estrutura conceitual, tá? Em forma esquemática, ok? E você consegue resumir um texto, uma obra, tá? Nessa perspectiva também. Só que para conseguir fazer isso aqui eu tenho que ter um entendimento muito bom do texto, tá? Tem que ter um entendimento muito bom do texto lá para poder conseguir fazer uma leitura apropriada disso. Ok? Então vejam só, essas 4 formas, tá, de apresentação de trabalhos, né, elas são distintas entre si, tá? Embora o resumo, a resenha e a resenha crítica elas guardem, né? O resumo é o mais básico, né? A resenha ela se apropria do resumo, a resenha crítica se apropria dos 2 anteriores, tá? Mas elas são formas diferentes do artigo que nós vimos na semana passada, tá? Totalmente diferentes. Tá? Por isso que o artigo é a publicação científica, eu diria, por excelência, tá? Dentro desses formatos menores. Tá? Mas elas são produções, digamos assim, que são importantes por quê? Porque elas forçam a pessoa que está lendo, o leitor, o acadêmico, a fazer uma interpretação daquilo que leu ou daquilo que foi apresentado. Obriga a pessoa a ter uma compreensão daquilo. Tá? Por isso que é importante termos essa base, né, estrutural. Como é que eu apresento a resenha? Ou como é que eu posso apresentar uma resenha, um resumo? Eu apresento no mesmo formato inicial do artigo, tá? Eu vou colocar o título, tá? Eu vou colocar o título que eu vou dar lá para o resumo, eu vou dar o título para a resenha, vou colocar o meu nome logo abaixo do título, né? No mesmo formato lá do resumo, do artigo, tá? E lá no rodapé eu vou especificar quem que é o autor, qual que é a formação do autor, tá? Se está fazendo isso para uma disciplina, qual é a disciplina que está sendo feita. Se
o professor da disciplina que pediu a resenha pedir que o trabalho seja entregue com capa, tá? Então, na sequência, nas próximas aulas, nós vamos também aprender a formatar uma capa direitinho dentro dos padrões da ABNT, enfim, para que fique uma coisa bem organizadinha. Ok, pessoal? Então, por hoje era isso. E na sequência, nas próximas aulas, a gente vai avançar com novas formas, né, de apresentação de trabalhos acadêmicos e com a formatação dos mesmos. Ok? Tudo de bom, fiquem bem.